Olá, sejam bem-vindos à minha apresentação, onde vamos falar de sistema de equações lineares na resolução de circuitos elétricos. Circuitos elétricos, que é um problema de física, e sistema de equações lineares, um método matemático. Então, utilizaremos métodos matemáticos para resolver problema de física. Bom, como visto aqui na figura 1, temos uma imagem ilustrativa do que é um circuito elétrico, que mais à frente vamos descobrir como são e como funcionam. Bom, no eletromagnetismo, que é a parte da física que estuda circuito, corrente elétrica e magnetismo, para a resolução dos problemas de circuitos elétricos, usa-se a lei de Kirchhoff, nome dado em homenagem ao seu criador, o físico alemão Gustav Robert Kirchhoff, nascido na cidade de Kaliningrado nos anos de 1824, onde veio a falecer nos anos de 1888, com 63 anos de idade. Bom, esse problema, o problema de circuitos elétricos, é um problema da natureza física. E o intuito deste nosso trabalho é utilizar os métodos matemáticos com base nessas leis de Kirchhoff para resolver tais problemas com mais facilidade e rapidez, obtendo os mesmos resultados dos métodos físicos. Bom, essa figura aqui nos representa um circuito elétrico, como é composto o circuito elétrico. Bom, só que o circuito elétrico tem alguns elementos a destacar. Quais que são? Ramo, malha e nó. O que são os ramos? Ramos são os lados que compõem o circuito elétrico. Esses lados e esse lado aqui. Então, todos esses lados são chamados de ramos. E malha são os percursos fechados do nosso circuito elétrico. Então, quando iniciamos aqui, viemos aqui, voltamos do começo, a gente chama ele de malha. Então, estamos esperando um circuito aqui de 2 malhas. Por último, o nó. O nó é a interseção do ramo que separa as malhas com os ramos laterais. Então, esse ramo aqui onde ele intersetou, por exemplo, aqui é o nó e aqui é o outro nó. Então, guarde bem essas definições porque precisaremos posteriormente usar essas para a resolução do nosso problema. Bom, a primeira lei de Kirchhoff, que é a lei das correntes elétricas ou a lei dos nós, diz o seguinte, que a soma de todas as correntes elétricas que chegam em um nó do circuito deve ser igual à soma de todas as correntes que deixam esse mesmo nó. Por exemplo, aqui temos um nó, todas as correntes que chegam aqui vai ser igual aos que vão sair. Se ele vier assim, vai ser igual aos que saem, a soma. Beleza? A segunda lei de Kirchhoff, que é conhecida como a lei de tensões ou lei de malhas, diz que a soma algébrica de diferencial de potencial em um percurso fechado é sempre nulo. O que é percurso fechado? Como definimos uma malha? Quando temos uma malha, tudo aqui até voltar ao começo é um percurso fechado. Então, a soma de todas as potenciais aqui vai ser zero. Aqui também é a mesma coisa. Prossigamos. Bom, conhecendo esses conceitos, agora vamos tentar fazer um exercício de aplicação para ver como é que fica na prática. O exercício é o seguinte. Temos aqui um circuito elétrico, como já ilustrado. Temos aqui um circuito elétrico. O exercício, já com os valores dados, o exercício pediu o seguinte. No circuito acima, encontre os valores das correntes. Então, temos aqui 41, 42 e 43. Bom, antes de começarmos a identificar ou a determinar os valores da corrente, vamos fazer o estudo para poder resolver esse exercício. Primeiro, a gente começa com um nó. Temos aqui 2 nós, se repararmos. Vamos estudar o primeiro nó. Se vejamos bem, tem uma seta aqui que indica que esse corrente está entrando. E esse aqui também está entrando. E esse aqui está saindo. Quem está entrando? O que está entrando é esse corrente 1. Entra 1 e entra 3 e sai 2. Então, a nossa primeira lei vai ser o quê? 1 mais I1 mais I3 é igual a I2. Aqui, podemos ver o que? Entra a corrente de intensidade 2, sai corrente 3 e sai corrente 1. Então, é a mesma coisa. O que sai é a soma do que entra é igual à soma do que sai. Então, I1 mais I3 é igual a I2. Só que se prestarmos atenção a essas duas equações,
são iguais. Então, só vamos poder utilizar uma das duas. Agora vamos para o segundo caso, que é a segunda lei. Lei das malhas. Vamos estudar cada malha separadamente. Ele falou o seguinte, que a soma algébrica de variações de potencial em malha é igual a zero. Só que, quem é variação de potencial? Potencial é dado como IR, intensidade de corrente vezes a resistência. Então, em vez de usar variação, a gente vai usar intensidade da corrente. Só que a segunda lei diz uma outra coisa. Quando temos uma diferença de potencial aplicado na fonte, já não vai ser zero, vai ser igual a essa diferença de potencial. Então vamos ter o quê? Nessa potencial temos I1, R1 e I2, R2. Ou nessa malha, desculpa lá, nessa malha. Então vai ser que I1, R1 mais I2, R2 vai ser igual a 7, porque é dessa malha aqui. Nessa segunda malha temos I2R2 aqui e I3R3. Então, I2R2 mais I3R3 vai ser igual a 8, que é a voltagem total dessa malha. Então, construindo assim a nosso sistema de equação, teremos o seguinte. I1, passando desse I2 para o outro lado, ele vem negativo. I1 menos I2 mais I3 é igual a 0. Aqui 3i1 mais 2i2 é igual a 7. Por que esse 3? Porque já são conhecidos os valores de R. Então já só vamos substituir. Substituindo tudo, agora vamos botar esse sistema na forma matricial. Colocando na forma matricial com a matriz resultante, teremos o seguinte. Esse é o valor de I1 menos I2, I1 da primeira equação. Aqui é da segunda e aqui é da terceira. Então, para acharmos valores das nossas incógnitas, vamos fazer o escalonamento. Só que o escalonamento parece método para ficar mais fácil ainda. A gente usa o escalonamento pela eliminação de Gauss. Que a eliminação de Gauss nos diz que primeiro ele começa já a eliminar segunda linha da primeira coluna, elimina um elemento, depois na próxima elimina 2, na próxima elimina 3, na próxima elimina 4, assim até na última. Só vai ter uma coluna, mais a coluna do matriz resultante. Então essa coluna nos dará o resultado pretendido. Então, fazendo todo esse percurso, chegaremos que I1 é igual a 1, I2 é igual a 2, I3 é igual a 1. Os valores das correntes são assim, I1 igual a 1, I2 igual a 2 e I3 igual a 1. Então assim conseguimos resolver o nosso problema pretendido. Bom, conclusões. Com isso, temos uma aplicação física dos sistemas lineares que pode ser usado pelos docentes da área da matemática para ilustrar esse tipo de conteúdo e ainda como meio de auxiliar os alunos que têm uma compreensão melhor da matemática a compreender a física através da matemática, porque é o base deles, e vice-versa, uma vez que esse conteúdo for passado para os estudantes da física. E ainda também um proveito que podemos tirar com esse tipo de problema é levar em conta a discussão atualmente, que é o quê? Que é ensinar o aluno apresentando-lhe situações problemas. Por quê? Porque o aluno é um curioso. Ao aprender uma disciplina, ele sempre vai querer saber onde é que eu coloco isso na minha vida. Então, mostrando ele onde pode usar isso na vida dele, pode lhe motivar mais, chamar mais atenção ainda a querer aprender esse conteúdo. Essas são as nossas referências e obrigado. É tudo.